fugindo os povos escravizados, que no caso eram os negros que vinham do continente africano, eles fugiam, criavam um grupo de resistência, né, para tentar se proteger de alguma forma dessa caça branca e da imposição da escravidão. O Brasil possui uma enorme diversidade de povos indígenas e comunidades tradicionais, caracterizado por uma forte relação entre a terra, a natureza e modo de vida. Entre os povos tradicionais estão os quilombolas, formados por descendentes de pessoas negras escravizadas durante o período colonial. Bom, primeiramente, o que é um quilombo? Os quilombos, também conhecidos como mocambos, foram comunidades formadas no Brasil durante o período colonial por africanos escravizados e seus descendentes. Os quilombos são entendidos como espaços de resistência de africanos, uma vez que eram formados por escravos fugidos. Essas comunidades se estabeleciam no interior do Brasil, mas muitas surgiram ao redor de grandes cidades, como o caso dos vários quilombos formados nas proximidades do Rio de Janeiro no século X e X. O primeiro registro sobre um quilombo formado no Brasil remonta ao ano de 1575 para um mocambo que surgiu na Bahia. Os quilombos eram locais onde os escravos fugidos poderiam desenvolver uma vida em liberdade, buscando meios para garantir a própria sobrevivência. Os quilombos garantiram sua libertação principalmente por meio de resistências armadas contra ataques militares, negociando como autoridades coloniais para obter algumas autonomias e formando alianças estratégicas, como outros grupos como indígenas e colonos, que eram contra a escravização com a abolição da escravidão em 1888. Essas comunidades puderam existir com mais liberdades, mas a luta pelos direitos à terra e o reconhecimento continuou, já que muitos quilombolas tiveram que batalhar para manter suas terras contra as invasões e pressões internas. Os quilombos dos Palmares foram uma das mais significativas formas de resistência à escravidão no Brasil colonial, localizada na região que hoje corresponde ao estado de Alagoas. O Quilombo dos Palmares se destacou não apenas por sua dimensão de população, que chegou a abrigar milhares de pessoas, mas também por sua organização social e capacidade de defesa formada majoritariamente por africanos escravizados que fugiam das fazendas, além de indígenas e brancos, ou até pobres. Palmares se tornou um símbolo de luta contra a opressão durante um século. O quilombo resistiu às investidas das autoridades coloniais e das expedições militares enviadas para destruí-los, até sua queda no final de 1694. O mais conhecido dos quilombos dos Palmares é chamado de Quilombo Zumbi. Ele foi um dos 3 líderes que se conhece do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que surgiu na história do Brasil. Zumbi, na época, ganhou respeito e admiração de seus seguidores, lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil. Olá, eu sou o Pedro e eu vim falar de como as comunidades quilombolas vivem hoje em dia no século XXI. Hoje em dia ainda existe bastante comunidades quilombolas que resistem aos processos urbanos. Nisso que eles estão resistindo, eles estão tentando manter uma vida simples, plena e calma em meio à natureza. Mas eles estão vivendo uma situação bem precária por falta de recursos naturais e a falta de integração ao processo urbano. Em meio a isso, eles estão vivendo uma dificuldade a difícil acesso à saúde e à educação. E está tendo uma tentativa governamental para que essas terras quilombolas sejam demarcadas, para que não sejam tomadas por fazendeiros, madeireiros e grileiros, para que haja uma maior sobrevivência dessas comunidades. Porém, nessas comunidades eles vêm trazendo bastante tradições dos seus antepassados, como o lundum, desfateiros, as suas técnicas de cultivo e cozimento. Mas eles também não estão parados no tempo. Eles escutam músicas atuais, como funk, rap, trap. Eles também jogam futebol, dominó, esses jogos de hoje em dia. Em meio a esse grupo, eles são mais formados por uma população negra rural, urbana, e para os
descendentes de ex-escravos, que se autodenominam pelas suas formas de viverem, né, como cultural, tal, tradições. E bom, é basicamente isso, o jeito que eles viveram hoje em dia, né? Eles vivem uma vida plena, mas uma situação bem precária. Bom, e é basicamente isso. Valeu. A Constituição Brasileira de 1988 reconhece os povos indígenas e as comunidades quilombolas como detentores de direitos das terras tradicionais ocupadas.